E aí, galera, Ianzão na área. Não estava previsto essa edição de hoje do Ianzão na área, né? Tava previsto as outras edições do Flamengo, né? O pós-jogo, Flamengo-São Paulo, Flamengo-Nova Iguaçu vai ser daqui a pouco. Mas pra você que tá aqui no meu canal principal, o canal do Ianzão, também no Instagram, Ian Fernandes 10 e Ian Fernandes 10 narrador. Infelizmente, uma notícia que saiu há pouco. Léo Batista, infelizmente, morreu aos 92 anos, vítima de uma trombose, cara. Ele era simplesmente a voz marcante do nosso esporte, do esporte brasileiro, da televisão brasileira. Um dos maiores comunicadores da história da nossa televisão. Seu Léo Batista merece muita homenagem, não é só quando ele estava vivo, mas também agora. Ele, nascido em Codeirópolis, no dia 22 de julho de 1932, ele era nascido, o nome dele de nascimento era João Batista Belenazo Neto, mas adotou o nome Léo somente quando ele veio ali do nome da sua irmã, Leonilda. Leonilda, e pegou o Léo e virou Léo Batista. Entrou no rádio em Birigui, na Rádio Clube de Birigui, virou narrador esportivo e na festa do aniversário da emissora de rádio ele apresentou simplesmente a Hebe Camargo, que é outra saudosa, infelizmente nos deixou em 2012. A Hebe Camargo, uma das maiores apresentadoras da TV do Brasil. Então depois ele foi para Piracicaba, trabalhou na Rádio Difusora e fez várias coberturas do esporte. E aí foi pro Rio em 1952, quando ele virou apresentador de O Globo no Ar. Ele, inclusive, narrou o primeiro jogo do Mané Garrincha como profissional, em 53. E no ano seguinte, ele foi quem anunciou para todo o Brasil a morte do Getúlio Vargas, o suicídio do Getúlio Vargas. E aí ele entrou em 55 na televisão, na extinta TV Rio, que hoje é o canal 13, hoje ele é da Record. E aí ele apresentou o telejornal Pirelli. Ele só entrou na Rede Globo de televisão em 1970, ele era freela para cobrir a Copa do Mundo, mas aí depois, em uma edição do Jornal Nacional, ele teve que substituir um outro saudoso nome, que é o Cid Moreira, que faleceu no ano passado. E ele foi bem na edição do Jornal Nacional, na edição que ele substituiu o Cid Moreira. E aí ele foi pra Globo para apresentar eventualmente o Jornal Nacional, nas folgas do Cid Moreira, nas folgas do Sérgio Chapelin e nas edições de sábado. Ele era o funcionário mais antigo da Rede Globo. Ele foi o funcionário mais antigo da Rede Globo até hoje. E foi ele quem inaugurou o Jornal Hoje em 1971. Foi ele o primeiro apresentador do Jornal Hoje, que está até hoje aí no ar. E 7 anos depois foi ele quem estreou o Globo Esporte. Por muitos e muitos anos, do meio dos anos 70 até 2007, ele foi a voz dos gols do Fantástico. Por muito tempo ele dividia com o Fernando Vanucci, que é outro saudoso também. E aí ele ficou até 2007 nos Gols Fantásticos. Início de 2007, quando começou o Brasileirão, veio o Tadeu Schmidt. Ele reformulou o formato do Gols Fantástico. E ele participou até do Globo Rural, participou também do Esporte Espetacular. Foi ele quem também inaugurou o Esporte Espetacular e apresentou várias edições do GE do Esporte Espetacular. Entre os anos 80 e 90 apresentou um bloco esportivo no Jornal Nacional aos sábados. E ele narrou as histórias de heróis da Marvel quando a Globo passava os desenhos dele nos anos 80. Então assim, ele era dublador também de programas assim, de desenhos, filmes e tal. E apresentador também, ele narrou algumas partidas, narrou Pan, quando a Globo transmitiu nos anos 80. E, cara, ele recentemente ali, já tava muito velhinho, infelizmente. Ele, por muito tempo, ele fez as edições de sábado do Globo Esporte. O Globo Esporte, que atualmente é apresentado aqui no Rio e para a rede pelo Alex Escobar. Era ele quem substituía o Careca do Escobar nos sábados
né? E parou de fazer programa de sábado há alguns anos, mas ele aparecia bem ali no Globo Esporte, no quadro do Tapete Vermelho pro seu Léo Batista, né? Que era ele quem falava sobre os gols e tal, os conteúdos de esporte. E por muito tempo ele foi ali apresentador do show de intervalo, do futebol, nos anos 80, nos anos 90, né? Até 97 era ele e o Vanucci quem dividiam ali o show do intervalo, como era de praxe ali no Globo Esporte, no Esporte Espetacular também, e no Placar Eletrônico, inclusive, eram os dois ali que chegaram a apresentar até juntos. O programa Placar Eletrônico que tinha no domingo, entre 91 e 97, passava depois do Fantástico, ou depois das séries, ou depois do Domingo Maior, ali no fim de noite de domingo. E eles não só falavam dos gols da rodada aqui do Brasil, mas falavam dos gols da rodada da Europa, quando não tinha futebol europeu aqui em evidência na TV brasileira, só tinha ali na Record, na Band ali de vez em quando. E dos outros esportes também, futebol americano, basquete e tal. Era bem interessante. Era eles também que apresentavam Fórmula 1, né? Então, o Léo Batista viveu a Rede Globo. Ele é a Globo em pessoa, é o futebol na TV em pessoa. E, cara, ele era casado com a Leila Belinazzo, que morreu em 2022, aos 84 anos. Ela foi encontrada morta na piscina da casa. E depois disso, o Léo Batista ficou muito mal, cara, muito triste, perdeu a sua amada por muito, muito, muito tempo. Os dois viveram juntos. E agora, infelizmente, é o seu Léo Batista. Teve um diagnóstico de câncer de pâncreas após se queixar de dor abdominal e desidratação. Passou 13 dias internado no Hospital Rio Dor. E ele teve trombose também. E muitas homenagens foram feitas para ele em vida, né? Um grande, o maior apresentador aí da história do Globo Esporte, ele e o Fernando Vanucci. Léo Batista, assim como o seu grande companheiro de bancada, era botafoguense. Os dois botafoguenses. O Léo Batista, ele, diferente do Vanucci, ele viu o Botafogo ser campeão ano passado da Libertadores do Brasileiro. E, cara, independentemente se eles eram botafoguenses ou não, os dois trouxeram muitas, muitas e muitas histórias do esporte. Muitos momentos de gols do domingo, gols no meio da semana, quando os nossos pais, a gente que é jovem, quando os nossos pais só tinham uma TV na casa, não tinha TV a cabo, não tinha acesso aos melhores campeonatos, passava pouco futebol na Globo, na programação, a Band era o canal do esporte, aí quando a Band não pegava a solução era esperar o Globo Esporte, esperar o Gols do Fantástico, quando fosse no domingo, o Esporte Espetacular numa noite de domingo ou na tarde de sábado, ou no domingo de manhã mesmo para ver os gols, que eu não tinha muita tecnologia, né, que eram tempos diferentes. E aí Léo Batista e Fernando Vanucci estavam lá para salvar a lavoura. O Léo Batista, apelidado pelo Luiz Roberto como a voz marcante do esporte, e que está para sempre nos nossos ouvidos, para sempre nos nossos corações. E descanse em paz. Obrigado, seu Léo. Muito obrigado por tudo, por ter nos conectado com o esporte nacional. Muito obrigado.